Alterações no clima, exposições prolongadas em frente ao computador, ambientes com ar-condicionado e poluição constante. Esses são alguns dos fatores que provocam reações alérgicas nos olhos. Aí vem a vermelhidão, o cansaço e aquela sensação de areia nos olhos. Para prevenir, é necessário tomar algumas medidas básicas no dia a dia. Por isso, hoje nós viemos até o consultório do oftalmologista Felipe Bakovics. Aquela sensação de irritação constante faz com que muitas pessoas acabem coçando os olhos. Sim. Quais são os perigos desse gesto? Principalmente o teu ato de coçar os olhos, né, pode causar algum trauma no olho, machucado no olho, né, e em algumas situações algum processo de infecção inflamatório, até por estar com as mãos não devidamente limpas, né, esse que seria o principal problema. Doutor, se a irritação persistir, como é que se pode amenizar esse sintoma? Bom, dependendo da situação que a pessoa se encontra. Por exemplo, uma coisa muito comum, a pessoa muito tempo no computador, muito tempo numa leitura, que o olho comece a ficar irritado, ela deve pausar um pouco essa atividade, fazer uma outra atividade e depois voltar. Se uma pessoa está parada e do nada começa a aparecer uma sensação de ardência, um vermelhidão do olho, primeira coisa, lavar os olhos com água corrente. Em persistindo os sintomas, empeorando inclusive, claro, ela deve aí procurar o seu médico oftalmologista. O soro fisiológico é indicado principalmente em situações onde tem um ferimento, alguma lesão, uma conjuntivite no olho, onde o olho está mais sensível. Então o soro fisiológico ele é mais indicado para essa limpeza porque ele é uma substância estéril, né? Em outras situações corriqueiras do dia a dia, a pessoa pegou uma fumaça ou alguma coisa em contato com os olhos, pode ser uma água corrente de torneira normal. Quais os riscos da exposição prolongada a telas de computador, televisão? E quem não tem como evitar essa exposição, o que fazer para amenizar esses efeitos nocivos? Bom, o risco de algum dano aos olhos não existe. Na verdade, o que acontece é o desconforto, né, por ressecamento do olho, por cansaço visual, que nós chamamos de astenopia, né, que são as principais coisas que acontecem. A pessoa deve fracionar o tempo de uso do computador, não ficar tanto tempo direto no computador, bem como também usar, por exemplo, algum colírio de lágrima artificial para lubrificar um pouco o olho e suprir um pouco esse ressecamento. As lentes de contato também podem provocar infecções nos olhos e em que caso isso ocorre? Sim, lente de contato, se não bem usada, de acordo com o tempo de uso, o tempo de manutenção, elas podem sim provocar alguns danos sérios aos olhos, como infecções bacterianas e fúngicas, que são infecções de difícil tratamento. Normalmente esses casos são sérios e vão normalmente a transplante de córnea. Então a dica que fica é a pessoa que usa lente de contato seguir bem o tempo de uso da lente, como fazer a manutenção da lente, né? E o tempo de descarte da lente. Isso é muito importante para evitar que aconteça algum risco de alguma infecção. A pessoa vai ter desconforto ao uso da lente, o olho vermelho, o olho dolorido, em algumas situações até mesmo queda da visão, tá? E a pessoa tendo algum desses sintomas, ela tem que procurar o mais rápido possível o seu oftalmologista para fazer o diagnóstico diferencial entre as várias possibilidades. Eu ouvi dizer que alguns medicamentos, assim como pílulas anticoncepcionais, podem provocar o ressecamento dos olhos. Isso é verdade? Sim, alguns medicamentos. As pílulas são um exemplo, antidepressivos é outro exemplo, antialérgicos são outros exemplos também que podem causar o ressecamento dos olhos. Por quê? Porque eles alteram a produção lacrimal, interferem na própria lágrima. O que a gente faz? Dependendo do custo-benefício, obviamente a gente não vai parar com a medicação da pessoa, então a gente faz um tratamento normalmente com reposição de lubrificantes, as lágrimas artificiais. O sol, ele pode provocar queimaduras também na retina? Qual é a proteção ideal de um óculos de sol? Pode, uma exposição muito intensa ao sol, pela radiação ultravioleta, ela pode lesar alguns componentes do olho, como principalmente a retina, né? Então a gente não deve se expor em excesso ao sol. Para evitar essa situação, se recomenda sempre o uso de óculos solar ou algum óculos que tenha na sua lente um fator de proteção ultravioleta. Produtos de maquiagem. Primeiro, de boa qualidade, dentro do seu prazo de validade, de boa conservação. Outra coisa importante,
não compartilhar com outras pessoas, para evitar algum tipo de contaminação cruzada. E também, claro, a sua maquiagem de noite, fazer uma boa demaquilação, tirar bem a maquiagem, evitando que se fique algum resíduo que possa causar um processo inflamatório tanto no olho quanto nas pálpebras. Bom, especialmente como hoje é muito comum o pessoal ficar trabalhando na frente de um computador o dia inteiro, se recomenda a pessoa fracionar o seu tempo de uso do computador. Ficar uma meia hora, sair, fazer uma outra atividade, né? Também pode usar mão dos colírios lubrificantes, né? Cuidar os ambientes que têm um ar-condicionado devido à baixa umidade do ar, né? Então são as principais coisas que a gente pode fazer para evitar ou diminuir o desconforto. Na leitura, usar um ambiente com boa iluminação para não causar um desconforto ocular também. Seriam essas as principais dicas. E quanto aos colírios, doutor, eles são indicados para qualquer tipo de olho e para quem usa lente de contato, existe um tipo de colírio especial? Sim. Na primeira pergunta, colírio tem que ser sempre prescrito pelo seu médico. Não existe um colírio comum, como gostam de falar por aí. Sempre, toda medicação vai ter seu efeito colateral, quer seja um efeito colateral grave ou não. Então, sempre procurar primeiro seu médico, não usar nada por automedicação. Segunda pergunta, existe sim alguns colírios que se usam para lentes de contato, que são colírios que não têm conservantes ou que não agregam material na lente. Esses colírios podem ser usados em lentes de contato. Os outros que agregam material na lente ou algum conservante que danifica o material da lente devem ser evitados. Mas isso na consulta oftalmológica a pessoa é orientada. De que forma se pode prevenir no dia a dia, doutor, ter problemas mais sérios no futuro, como uma catarata, por exemplo? Bom, por exemplo, a gente pode, catarata, a principal causa é pela idade, mas a gente sabe que tem uma influência da radiação ultravioleta, ou seja, do sol. Então, aqueles cuidados de se expor aos horários mais adequados ao sol, usar óculos solar, isso evita, em alguns casos, uma progressão maior da catarata. E claro, como tudo, tu ter uma alimentação saudável, uma vida regrada, tu vai ter um lucro no futuro com isso. Existem várias causas. A principal causa, que responde por em torno de 80%, é a catarata senil, aquela relacionada à idade. Depois nós temos alguns tipos mais raros de catarata, como a catarata congênita, ou seja, a criança nasce com catarata, por algum problema de formação na gestação, catarata secundária, algum uso de medicação, e catarata secundária, alguma doença ocular, como por exemplo o glaucoma, é uma doença que é a pressão alta dos olhos, que pode trazer junto como uma complicação a catarata. Está mais agora moderno, que está sendo muito falado, é no tratamento cirúrgico da catarata. Hoje em dia já existem lentes intraoculares que corrigem tanto a visão para longe quanto para perto do paciente, assim, eliminando pós-cirurgia qualquer necessidade de óculos, tanto para perto quanto para longe. Também existe a lente que já corrige, além dos graus básicos, como a miopia e hipermetropia, o grau de astigmatismo também. Então, ou seja, mais um fator de vantagem para a pessoa na cirurgia de catarata. Fazendo a cirurgia, além de tirar a catarata, ela vai ter uma correção do grau melhor, muitas vezes evitando o uso de óculos tanto para longe quanto para perto. Normalmente, numa técnica que a gente chama de facoemulsificação, onde não se leva ponto nos olhos, a gente chama de incisões autosselantes, a pessoa dentro da primeira semana normalmente já tem um bom acréscimo de visão, né? Antigamente nós não tínhamos esse recurso, então nós abríamos o olho do paciente, implantávamos a lente e dávamos ponto, sutura, né? Que ele teria que ficar pelo menos em torno de 45 a 60 dias, ou seja, aumentava o tempo de recuperação, claro, aumentava o desconforto também para o paciente. Para quem tem miopia ou astigmatismo, existe uma idade em que ela estabiliza ou isso depende de caso a caso? Não, isso depende de caso a caso. Via de regra, a maioria das pessoas elas desenvolvem o aumento de grau geralmente na idade de crescimento, ou seja, na pré-adolescência e na adolescência, tendendo mais adiante a estabilizar o grau. Mas nem todos funcionam assim. Existem casos onde o grau ele é progressivo sem parar. Critérios básicos são pessoas acima de 21 anos, né, com pelo menos 1 ano de estabilidade do grau, né, dentro da variação de grau possível para a técnica cirúrgica. De quanto em quanto tempo é necessário fazer um check-up nos olhos com um especialista? Bom, via de regra é recomendado para quem não tem algum problema mais sério já diagnosticado, ou seja, só para aquele tradicional check-up, uma avaliação anual estaria de bom tamanho.
Obrigada, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço. Eu conversei com o Dr. Felipe Bakovics. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa Vida Saudável Unimed. Eu espero você. Até lá!